Muito bem, como eu mencionei há pouco, esta semana estamos estudando a Parashá Haazinu, que quer dizer deem ouvidos, que está em Devarim 32, 1 a 52. E hoje eu quero convidar os irmãos a fazer uma viagem no tempo. Como assim? Por um momento, vamos nos transportar para a época de Moshe. Imagine um homem idoso, 120 anos, já bem próximo de encerrar a sua jornada, um homem que falou com Deus face a face, um homem que liderou uma nação durante 40 anos em um deserto, e agora ele chega, ele se dá conta de que os seus dias estão findando, estão terminando, e ele precisa deixar uma herança, um legado para o seu povo. Mas o mais interessante é que esse legado que ele resolve deixar não é um testamento com bens materiais. Não é a escritura de uma terra ou algo assim. Mas o legado que ele resolve deixar, a herança que ele resolve deixar nesse momento final, é uma canção. Parece inusitado, né? Deixar uma canção como legado, como, digamos assim, o último ato de uma jornada longa de serviço prestado ao Eterno e ao seu povo. Sim, uma canção. Haazinu é exatamente isso, é um cântico inspirado pelo Eterno para ser entregue à nação naquele momento exato. E por que uma canção? Por que um cântico? Você já parou para pensar no poder de uma canção? Você já percebeu como canções bem escritas, bem elaboradas, penetram no nosso coração e marcam e ficam durante anos e anos e anos e anos? Eu lembro de canções de quando eu era criança, ainda não esqueci a letra. Então, quando o Eterno inspirou Moshe a compor este cântico, o Eterno tinha algo em mente. O Eterno queria que essa mensagem fosse passada de uma maneira que realmente fosse ficar gravado no coração daquela geração, para que pudesse ser repassada de geração em geração. Porque Haazinu tem uma mensagem muito importante, não só para o povo daquela época, não só para os israelitas daquela ocasião, mas para toda a humanidade. Porque Haazinu é um resumo, por assim dizer, da obra redentora de Yeshua. E hoje nós vamos observar nesse shiur que de fato Haazinu está conectada diretamente com Yeshua. Isso é tão verdade, meus queridos irmãos, que no Apocalipse capítulo 15, versículos 2 a 4, Haazinu é chamada não só de cântico de Moshe, mas também cântico do Messias, cântico do Cordeiro. Porque de fato Haazinu é um resumo do trabalho de redenção que o Messias faria. Por isso que era tão importante que ficasse gravado no coração do povo e fosse repassado. E hoje nós vamos, dentro do possível, dentro do nosso horário, tentar esmiuçar alguns fatos históricos relacionados a essa parashá, que muito vai nos edificar e nos ensinar sobre o que o Eterno quer nos ensinar, quer nos dizer por meio desta porção. Portanto, esta canção não é apenas uma poesia histórica, ela é uma profecia também. Ela é uma profecia musicada, digamos assim, que foi colocada, que foi inspirada pelo Eterno, para que nós tivéssemos uma noção da corrente do tempo, para que nós soubéssemos em que momento estamos, há quanto tempo, digamos assim, ou quão próximo estamos da nossa redenção final. E ela é tão importante, tanto para a nação de Israel, como também para os gentios. Esta parashá também fala dos gentios, e nós vamos ver nas entrelinhas. Às vezes nós lemos apressadamente, talvez não percebamos todos os detalhes, mas quando detemos a nossa atenção para analisar os detalhes, a gente vai começar a ver que de fato ela é uma profecia que também fala dos gentios. E nós vamos observar isso nesse shiur.
Mas antes, vamos fazer um breve resumo para termos uma visão geral desta paraxá. A paraxá Razino pode ser resumida em 6 partes. Apesar que a sua leitura é dividida em 7 partes, mas algumas partes falam do mesmo assunto. Portanto, se você analisar os assuntos, você vai ver que tem basicamente 6 partes, das quais podemos aprender e derivar muito conhecimento. Nos versículos de 1 a 3, por exemplo, Moshe faz um chamado ao testemunho. Ele convoca, por assim dizer, os céus e a terra para serem testemunhas eternas do que ele está prestes a cantar. Então é um momento solene, é um momento muito importante, por isso que ela começa com a frase, deem ouvidos. Ou seja, ele está conclamando o povo para que prestem atenção no que ele vai dizer, porque é algo importante. Já nos versículos de 4 a 6, Moshe relata ou descreve a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade de Israel. E ali ele estabelece, por assim dizer, o tema central de Razino, quando ele fala, ou ele chama, o Eterno de Hatzur, a rocha. E então ele estabelece ou descreve que o Eterno é essa rocha que protegeu o povo, que protegia o povo, esse refúgio. E em contraste ele descreve o povo como uma geração corrupta e perversa que agia de forma insensata. Já nos versículos de 7 a 14, ele então vai descrever o cuidado amoroso do Eterno para com o seu povo. Ainda que o seu povo agisse muitas vezes de forma insensata, de forma rebelde, de forma a desrespeitar o Eterno, ainda assim o Eterno não deixou de amá-los e de cuidar de cada um deles. E nesse ciclo de Torá, nós vimos tantos e tantos momentos em que foi realmente assim que o Eterno agiu. Eles estavam no deserto, numa região inóspita, mas o Eterno provia para eles o alimento, até carne o Eterno provia. O Eterno provia água. Conhecemos, a história da rocha que os seguia, que provinha água. O Rocha até comentou isso aqui quando ele deu o shiur que falava da rocha que os seguia. Hoje nós vamos ver que tem também uma aplicação relacionada ao Mashiach. Então o Eterno sempre cuidou do seu povo, mesmo ali no deserto, mesmo em meio a tantas dificuldades. Porém, numa determinada parte de Razino, aí Moshe vai se concentrar no futuro. Depois de descrever o cuidado do Eterno durante os 40 anos no deserto para com os israelitas, ele passa agora a profetizar o que o povo faria no futuro. E é muito interessante isso. Lá, a partir dos versículos 15 a 18, o cântico profetiza, ali em Devarim 32, 15 a 18, que uma vez abençoado e próspero, Israel iria se esquecer do Eterno. E ali começa uma descrição de que eles iriam praticar idolatria. Eles iriam se rebelar contra os mandamentos. E a partir do versículo 19 ao 35, então, Moshe começa a profetizar as consequências dessa rebeldia vindoura. E então ele começa ali a dizer que, em resposta, o Eterno esconderia o seu rosto do seu povo. E esse é um eufemismo para dizer que o Eterno iria permitir que o povo seria de fato perseguido, massacrado, muitas vezes escravizado. E por quê? Porque iriam se esquecer do Eterno. Mas a história não acaba aí. Moshe continua profetizando e nos versículos finais, no versículo 36 a 43, o cântico de Moshe termina com uma mensagem de esperança, mostrando que o Eterno depois iria se voltar para o seu povo, iria restaurá-los, iria vingar-se dos inimigos do povo de Deus. E aí entra a questão dos gentios, porque não só Israel seria redimido, mas as nações também seriam redimidas, e elas então viriam para adorar o Eterno junto com Israel.
Por isso que Razino é bem descrita, ou pode ser bem descrita, como uma paraxá que resume a obra redentora do Mashiach, Yeshua HaNotzeri, também chamado de Jesus de Nazaré. Portanto, Razino é uma poderosa revelação profética de como o Eterno dirige os assuntos, de como o Eterno conduz os assuntos no mundo, controlando as questões. E é uma prova irrefutável de que o Eterno não só está no controle de tudo, como Ele sempre cumpre o que promete. Porque nós vamos ver daqui a pouco detalhes de como essa profecia se cumpriu em parte e como ela vai se cumprir no futuro. E em cada detalhe do cumprimento, a gente vai fortalecer a nossa fé e a nossa confiança de que tudo que o Eterno fala na Escritura é algo que podemos acreditar e assinar embaixo, porque Ele de fato cumpre. Uma vez eu li num livro que a profecia é a história contada de antemão, porque se cumprem todos os detalhes. Portanto, mesmo aquelas partes que ainda não se cumpriram, porque ainda não é o tempo, mas nós podemos ter certeza e convicção de que irão se cumprir. Quando a Escritura fala, por exemplo, da volta de Yeshua, quando ela fala do Olam Rabá, quando ela fala da recriação de todas as coisas, da nova criação que surgirá, nós podemos ter plena convicção que isso não é uma utopia, não é uma historinha para nos animar, é fato que vai acontecer, porque provém do Eterno, que não pode mentir. E além de não poder mentir, Ele tem todo o poder necessário para fazer cumprir o seu plano e o seu propósito. Por isso, eu quero convidar os irmãos agora a se voltar para o texto propriamente. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Devarim 32, para lermos alguns versículos de Razino, e depois nós vamos mergulhar um pouco na história de Israel para entender como que essa profecia de Razino começou a se cumprir na história do povo de Deus. Vamos então voltar nossas atenções agora para Deuteronômio 32. Nós vamos ler o versículo 15 a 18, e depois o 22 ao 25. Devarim 32, 15 a 18, diz assim: Yeshurun engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. Agora, o versículo 22 a 25. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror, morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Olha que profecia forte. É interessante que Razino não faz rodeios. Talvez, se fosse só uma canção humana, provavelmente Moshe só teceria elogios para o povo, para a nação, só falaria de bênçãos. Por que alguém que está morrendo iria falar de algo tão terrível? Que legado é esse? Mas é um legado porque vem de Deus, e Deus queria que essa mensagem fosse dada ao povo por meio desta canção. Então, nesses versículos que lemos, notamos que Israel viraria as costas para o Eterno,
adorando ídolos, e sofreria consequências terríveis, conforme lemos aqui. E como que isso aconteceu? Como isso se cumpriu na história de Israel? Irmãos, apenas 60 anos após este cântico ser proferido, apenas 60 anos, essa profecia começou o seu cumprimento. Se nós abrirmos a Bíblia em Juízes, capítulo 3, versículos 7 e 8, nós vamos observar que assim que a primeira geração que ouviu esse cântico morre, assim que os primeiros líderes, como Yehoshua, Josué, morre, a geração que surge após isso, virou as costas para o Eterno, já não obedecia mais aos mandamentos. Juízes 3, 7 e 8, menciona que então o Eterno permitiu que um rei da Babilônia os oprimisse por 8 anos em função disso. E assim começou o cumprimento da profecia, exatamente como Razino predisse, que o povo iria virar as costas para o Eterno. Mesmo sabendo de tudo o que aconteceu, mesmo já estando em Canaã, mesmo já estando conquistando as terras que o Eterno prometeu, que o Eterno deu, mesmo assim eles virariam as costas para o Eterno. Mas o desvio não foi só aí foi só o início de tudo. A Bíblia conta que após eles sofrerem essa opressão de 8 anos, eles começaram a clamar ao Eterno, e o Eterno de novo ouviu, e levantou um juiz para lutar por eles, e então os livrou daquela opressão. Mas se a gente ler todo o livro de Juízes, Shoftim, nós vamos observar que eles eram muito recorrentes nesse erro. O Senhor levantava um juiz, os libertava, aí ficava em paz. Daqui a pouco eles voltavam à idolatria, aí vinha outra opressão, outra perseguição, aí eles clamavam, o Senhor levantava de novo outros juízes, e assim foi por um bom tempo. Era um povo sempre retornando às práticas da idolatria. Então chegou um momento que o Eterno percebeu que precisava agir de uma forma mais contundente. Só enviar profetas e dar alertas não estava resolvendo o problema. O povo às vezes ouvia por um tempo e depois voltava de novo à idolatria e a outros pecados contra a Torá. Então, agora vamos andar alguns séculos para frente e nós vamos observar que depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino. O reino que era unificado deixou de ser unificado e passou a ser 2 reinos, um reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, que era o reino de Judá, basicamente composto por Judá, Benjamim e os levitas. E então aconteceu uma coisa terrível no reino do norte, que eu acho que era impensável, até para aquela primeira geração que entrou em Canaã. Porque o reino do norte fez uma coisa impensável para um adorador do Eterno. O reino do norte institucionalizou a idolatria. Isso mesmo. A idolatria passou a ser a religião oficial do reino do norte. Eles, por exemplo, criaram um altar em Betel, um outro em Dan, construíram 2 bezerros de ouro, um para cada altar, construíram santuários nos montes. E o rei Jeroboão I, que foi quem teve essa ideia fantástica, ainda proibiu o povo de ir a Jerusalém. Eles não poderiam mais ir a Jerusalém no templo do Eterno. Então a nação institucionalizou, eu digo o reino do norte, institucionalizou a idolatria. Irmão, é exatamente como Razino predisse. Eles iriam virar as costas para o Eterno. Só que isso foi tão grave, mas tão grave, que o Eterno tomou uma atitude também muito drástica. Eu quero ler primeiro, antes de adentrar em mais detalhes, eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo 12, para a gente ter uma visão dentro da Escritura aqui do que eu estou querendo comentar. Vamos ler 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 em diante, para a gente ter uma visão
dessas atrocidades que o rei do norte cometeu, o reino do norte cometeu. Diz assim, 1 Reis 12, 25 em diante. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, o rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Perceberam? Até os sacerdotes eles mudaram. Obviamente, ninguém da tribo de Levi iria aceitar ir para o reino do norte e praticar uma adoração contrária à Torá. Então, ele estabeleceu novos sacerdotes. E assim, o reino do norte se corrompeu totalmente. É isso que a Escritura diz. A Bíblia diz que eles abandonaram totalmente os mandamentos do Eterno. Portanto, não era um caso isolado de idolatria. Não era um caso isolado que poderia ser combatido, que poderia ser tratado como um caso único. Não, é uma coisa generalizada em todo o reino do norte. E aí, o Eterno, como um pai que quer corrigir os seus filhos, ele tomou uma atitude também drástica. Se a gente analisar a história, a gente vai ver que o reino da Assíria, o império assírio, foi então instigado por Deus, pelo Eterno, para vir ao reino do norte, para discipliná-los. E foi terrível. Além dos assírios serem, na história, a gente estuda eles e a gente vê que eles eram muito sanguinários, gostavam de matar, gostavam de levar cabeças dos seus capturados para exibir. Portanto, além de causarem grande matança, eles levaram grande parte, se não a maior parte da população do Reino do Norte para a Síria como cativos. Mas não só isso, eles também trouxeram da Síria um monte de gente pagã que não conhecia o Eterno, que adoravam ídolos, para morar em Samaria, para misturar com o pouco de judeus que ficaram ali, com o pouco de, melhor dizendo, de israelitas que ficaram ali. E as tribos se perderam, foram totalmente assimiladas. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que se deu com eles. Às vezes nós vemos alguns pequenos grupos que são encontrados aqui e acolá, ok, mas são pequenos grupos. As tribos mesmo, como identidade, se perderam, porque abandonaram o Eterno e passaram a adorar ídolos. Daí a gente entende por que no primeiro século havia aquela rivalidade tão grande entre samaritanos e judeus. Porque os judeus não aceitavam aqueles como irmãos mais, porque eles tinham se misturado, tinham sido assimilados. Claro que não estou dizendo que isso era correto, mas a gente entende na história por que aconteceu, porque havia essa mistura. Embora muitos dos que ficaram ainda em Samaria, no Reino do Norte, eles tentaram, digamos assim, os mais piedosos ainda tentaram corrigir a situação, tanto que escreveram uma Torá, eles têm uma Torá até hoje. É uma Torá diferente, é verdade, modificaram algumas coisas, mas era uma tentativa de tentar voltar para o Eterno. Mas o Eterno não aceitou até aquele momento. Se a gente lê a Torá samaritana, nós vamos ver que eles juntaram do decálogo ali, das 10 palavras, 10 mandamentos, eles juntaram os 2 primeiros num só e inseriram um outro 10º mandamento, onde fala do mandamento de adorar no monte Gerizim.
Por isso que quando Yeshua encontra a samaritana, né, ela questiona isso, ela fala, não, mas vocês dizem que é em Jerusalém, mas nós dizemos que não é em Jerusalém, é aqui no Monte Gerizim, porque ela está citando o que ela conhecia da Torá delas, que havia sido modificada. Mas o ponto aqui a destacar, irmãos, é que se cumpriu exatamente como predito na Parashá Razino. Eles abandonaram o Eterno, como consequência, o Eterno virou as costas também para eles. E eles sofreram uma grande perda. Mas será que o Reino do Sul era melhor? Nós sabemos que o Reino do Sul sobreviveu, não é? Porque se hoje existem judeus no mundo, é porque o Eterno ainda preservou a sua semente. Mas isso foi feito não porque o povo era obediente à Torá, propriamente dito, mas porque o Eterno amava os patriarcas, amava Davi. E por amor a estes, aí o Eterno preservou um remanescente, que perdurou como o Reino do Sul e que existe até hoje, né? Os judeus. De onde vêm os judeus? É daí, dessa sobrevivência. Porém, o Reino do Sul não foi muito diferente no que se refere a essa questão de abandonar o Eterno e praticar idolatria e outros pecados contra a Torá. Quando a gente vai analisar a história deles, a gente vê que o Eterno também teve que discipliná-los, porque eles se rebelaram muito contra o Eterno. Em Jeremias capítulo 7, versículos 14 a 15, versículo 4 a 15, o profeta faz justamente um relato bem detalhado do que estava acontecendo em Judá, um pouco antes deles serem disciplinados com o cativeiro babilônico. Eu gostaria de ler também essa parte, para a gente ter uma visão do que estava ocorrendo ali em Judá, para a gente entender por que Hashem depois também os disciplinou. Vamos ler aqui, capítulo 7 de Irmiarro, Jeremias. Vamos ler aqui alguns versículos a partir do 4. Que diz assim, ó. Esta é uma palavra que veio do Eterno para o profeta, e o profeta então entregou a mensagem dizendo: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para você um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Então veja que a sentença do Eterno foi a mesma. E então a gente vai analisar a história e a gente vai perceber o quê? Que por volta do ano 605, antes da Era Comum, o rei Nabucodonosor, que era o maior governante, ou o governante mais poderoso naquele período, vem e domina Jerusalém. Mas nessa primeira leva,
ele foi até bonzinho, por assim dizer. Ele levou apenas alguns dos mais proeminentes jovens para a Babilônia. Daniel estava nesta primeira leva de cativos. E ele então subjugou Jerusalém e deixou ali um rei vassalo, um rei que tinha que obedecê-lo. Mas Judá ainda continuou, digamos assim, dentro de certa normalidade. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se deteriorando nessa relação governamental entre o rei de Judá e Nabucodonosor. Por exemplo, em 597, ou seja, 8 anos depois daquela primeira leva de cativos, o rei Nabucodonosor exigiu que fossem enviados os melhores artesãos de Judá para trabalhar na Babilônia. Então, cerca de 10.000 desses artesãos foram levados para a Babilônia. E cada vez mais a situação estava ficando insustentável. Cada vez mais os reis de Judá já não estavam querendo aceitar mais aquilo ali, porque eles eram vassalos da Babilônia. Estavam totalmente subjugados. E então, no ano 586, o rei Zedequias, o último rei a governar Judá, tomou uma decisão drástica. Ele se rebelou totalmente contra Nabucodonosor. Pensava ele que o Eterno estaria do lado deles e lutaria por eles. Porém, o Eterno já havia decretado que eles iriam ao cativeiro. O profeta Jeremias várias vezes foi usado para dizer exatamente isso, que eles não deveriam resistir porque já estava decretado, era a vontade do Eterno deles serem disciplinados e serem levados cativos para a Babilônia. Só que essa rebelião de Zedequias trouxe consequências muito severas contra o reino de Judá. Porque aí o rei da Babilônia, Nabucodonosor, enviou os seus soldados, um grande contingente dos seus melhores soldados. E eles foram a Jerusalém, e não foram só para trazer alguns cativos, agora eles foram para destruir, para massacrar, para matar. E causaram uma carnificina de embrulhar o estômago. Mataram muitos judeus, crianças, mulheres, grávidas, bebês. E os que sobraram, eles levaram como escravos para a Babilônia. Deixaram para trás, segundo a história, apenas aqueles mais pobrezinhos que talvez não fosse ser útil na visão deles, né, no reino da Babilônia. Alguns ficaram para trás, mas a maioria foi como escravo. E os que não foram, na maioria porque foram mortos e assassinados. Então, irmãos, vejam aqui a consequência terrível de se virar as costas para o Eterno. Não se pode brincar com o Eterno. Mas o Eterno, Ele é um Deus de amor. É verdade. Mas o amor do Eterno não é sentimentalismo, como a gente pensa. O Eterno é justo, num grau que a gente nem consegue entender direito. Só consegue arranhar, talvez, um pouquinho no entendimento. E essa justiça o faz agir quando é necessário. Só que aí tem uma questão muito importante. Em Razino, também fala que quando o povo estivesse oprimido, para que os inimigos do povo de Deus não pensassem que era porque eles eram poderosos que estavam fazendo isso, e não porque Rachem estava permitindo, então Rachem iria mudar a história do seu povo e iria resgatá-los. E é o que aconteceu no caso do cativeiro babilônico. Passados 70 anos do cativeiro, Daniel, aquele jovenzinho que tinha sido levado na primeira leva e que foi treinado na corte babilônica, assumiu postos, de grande autoridade lá na Babilônia, ele foi levantado como um profeta de Deus. E ele então clama ao Eterno e ele reconhece, ele ora pela nação, ele diz: Pai, pecamos, teu povo pecou, teu povo transgrediu. E aí sim, o Eterno, que é misericordioso e que tinha virado o seu rosto contra aquele povo ímpio, agora ele, como um pai, ele começa a olhar com um olhar de carinho, de afeto de novo para a sua
semente para o seu povo. E então o Eterno levanta um outro rei, o rei Ciro, que vai, conquista a Babilônia, se torna o governante, e Deus coloca no coração dele libertar o povo. E Ciro faz o que de repente ninguém iria imaginar. Ele baixa um decreto autorizando os judeus a voltarem para sua terra e reconstruir o seu templo. Irmãos, qual é o governante que assume um império, que precisa de escravos e que agora liberta milhares, centenas de milhares de escravos de volta? Me diga. Que estratégia é essa? É porque o Eterno colocou no coração dele. De outro modo não teria acontecido. E isso está comprovado pela história. Quando eu estava estudando, fazendo a minha especialização em História pela Universidade Hebraica, eu tive acesso a um achado arqueológico, chamado Cilindro de Ciro. Existe até hoje, está no Museu Britânico. Você pode procurar na internet. Esse cilindro tem esse decreto que a Bíblia cita, onde Ciro mandou escrever lá, dando essa autorização para eles voltarem. Comprovando, meus irmãos, que a Bíblia é uma história autêntica. As profecias bíblicas são confiáveis. E, portanto, nós podemos mesmo pautar nossa vida sem medo de errar pelo que está escrito nela. Podemos enfrentar até a morte e ser fiéis, sabendo que isso aqui não é história da carochinha. É realmente a palavra de Deus. E então, após Ciro fazer esse decreto, o povo retorna, e aí acontece algo maravilhoso. É bem verdade que Israel ainda cometeu erros depois do exílio babilônico, mas a idolatria institucionalizada nunca mais aconteceu em Israel. Aquele cativeiro foi a cura para ajudar no que concerne a idolatria. Então veja que aparentemente muito severo foi o Eterno, mas o Eterno fez na medida certa, para curar o povo da idolatria. E é por isso que quando eles voltam, eles já não quiseram mais nem aceitar os samaritanos, que eram, digamos, meio-irmãos, misturados. Eles estavam com tanto receio de transgredir a Torá, que não queriam nem mais se misturar. E aí, claro, foi se desenvolvendo alguns conceitos de preconceito e tal, mas era o medo. Eles voltaram realmente com medo da idolatria. E embora na história nós possamos ver alguns pequenos casos isolados de pessoas que às vezes se desviavam, mas a nação, como nação, nunca mais voltou-se para a idolatria. Então isso mostra que o Eterno sabe disciplinar. E Ele o faz na medida certa. E no momento certo, quando Ele nota arrependimento, Ele restaura. E é o que aconteceu com o seu povo. Porém, Razino fala não só do tempo passado. Razino, como eu falei, também é o cântico do Mashiach. E isso está dito em Apocalipse 15, versículos 2 a 4. Por que é o cântico do Mashiach? Porque Razino também fala de uma época futura de restauração global, de restauração total, tanto do povo de Israel, como dos gentios que creem em Yeshua. Por essa razão, agora eu quero falar um pouquinho dos paralelos que existem entre esta paraxá e a obra redentora do Mashiach. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor sobre por que podemos realmente acreditar de que Razino também é o cântico do Mashiach. Em primeiro lugar, eu quero comentar sobre o uso do termo arrocha, que é aplicado ali para o Eterno. Nós vimos, quando eu fiz o resumo, lá no capítulo 32, no versículo 15, o 18 e o 31, chama o Eterno de arrocha, Ele é a rocha, a rocha fala de estabilidade, fidelidade, de refúgio, de lugar seguro. Então o Eterno é esse lugar seguro para nós. Só que a Bíblia faz uma aplicação também em relação ao Mashiach, chamando o Mashiach também de a rocha. Em vários lugares,
na Brit Hadashah, nós encontramos esse paralelo. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo faz um comentário onde ele faz alusão àquela rocha que seguia o povo no deserto, que dava água para eles. E então o apóstolo Paulo, inspirado, ele diz assim, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era o Mashiach. Portanto, olha o paralelo interessante. Não é à toa que lá em visão, o apóstolo João vai dizer em Apocalipse 15 que o cântico também é de Yeshua. Porque Razino, de fato, fala desse tempo de restauração, desse tempo onde o Mashiach fará ou trará ao clímax o plano de Deus, porque o Eterno deu a ele essa tarefa, essa é a questão. Então o Mashiach, como a imagem visível do Deus invisível, então ele também é chamado de a rocha, no sentido de que nós podemos de fato confiar nele, como o Redentor, como aquele designado para restaurar todas as coisas. O próprio Yeshua faz alusão a isso, lá em Mateus 7,24, onde ele usa uma metáfora também da rocha, para se referir a ele, como o alicerce no qual devemos estar firmados. Lá em Mateus 7,24, ele fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente conhece os ensinamentos de Yeshua e vive esses mandamentos, a gente está construindo, digamos assim, na rocha, sobre a rocha, em lugar firme. E a nossa construção não poderá ser abalada, porque está firme no Mashiach e Yeshua. O apóstolo Paulo vai complementar esse mesmo entendimento lá em 1 Coríntios 3, onde ele de fato explica que Yeshua é esse alicerce sobre o qual a nossa fé deve estar firmada. Lá em 1 Coríntios 3, 10 a 11, é quando ele faz essa explicação, ele dá essa explicação de que, ele obviamente está usando uma metáfora, mas ele está falando que não há outro alicerce a ser posto a não ser o Mashiach. É por isso, irmãos, que precisamos ter muito cuidado, quando vozes, principalmente da internet, surgem querendo desmerecer Yeshua, querendo colocar Yeshua como só um profeta do passado, um rabino qualquer que existiu, etc. e tal. Muito cuidado, porque ele é tudo isso, mas não é só isso. Ele é a rocha. Ele é a rocha na qual nós precisamos estar firmados, se queremos realmente estar lá no Olam Rabá. Como disse o apóstolo Pedro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não existe outro. E é muito importante entendermos isso, compreendermos esse papel do Mashiach, para realmente não sermos confundidos. Portanto, eu quero fazer uma pergunta agora, nesse momento. Eu sei que o tempo está se esgotando, eu vou já encerrar, tá bom? Mas em que rocha nós estamos construindo a nossa vida? Porque é fácil, meus irmãos, dizer com a boca que estamos firmados em Yeshua. Mas será que o nosso dia a dia prova isso? Será que as atitudes que tomamos no dia a dia, as decisões que tomamos, prova isso? Muitas pessoas depositam a sua confiança em rochas falsas. Por exemplo, alguns confiam em riquezas, outros em status, outros em network. E embora todas essas coisas sejam importantes, a nossa fé não deve estar nessas coisas. Porque essas coisas podem um dia simplesmente deixarem de existir para nós. Uma pessoa que tem bens materiais, um dia, infelizmente, pode acontecer uma tragédia financeira e a pessoa não ter mais aquilo ali. Uma pessoa que confia na sua rede de contatos, um dia alguém pode virar as costas para você e dizer que não pode te ajudar. E isso acontece com muita frequência no mundo.
Mas se a nossa confiança for no Mashiach Yeshua, nós não seremos desapontados. É por isso que temos que estar firmados nele, porque ele é o meio que o Eterno designou. Então, quando oramos a Hashem, quando passamos uma dificuldade, quando estamos com um problema sério e oramos a Hashem em nome de Yeshua, pelos méritos dele, é que o Eterno nos acode. Por isso que ele é essa rocha, como representante do Eterno. E ele próprio disse certa vez: não importa o que pedimos. Lembram? Se pedimos ao Pai, em nome dele, ele o fará. Essa é a garantia. Portanto, a nossa confiança precisa estar firmada nessa rocha, que é Yeshua. E, consequentemente, é o mesmo que está confiando no Eterno, porque o Eterno o designou, ele é o representante, entende? Esse é o conceito. Ou seja, o Eterno, que é o Deus incognoscível, o Todo-Poderoso, aquele que não dá nem para descrever, essa é a realidade. Ele é um Deus imanente. O que é isso? Ou seja, ele está fora do tempo, fora da história. Mas para se relacionar conosco, ele designou um representante, à altura. E esse representante é Yeshua. Por isso que temos que estar firmados nele. Agora, para concluir, eu quero falar só rapidamente aqui sobre 2 pontos, para não deixar passar, porque são importantes para esses argumentos todos. Segundo ponto, lá em Deuteronômio 32, 15 a 18, nós vimos que o povo iria virar as costas, e aconteceu. Vimos vários relatos aqui históricos mostrando que isso aconteceu e vimos as consequências. Mas isso também, irmãos, tem muito a ver com cada um de nós hoje. Porque nós também, se não tomarmos cuidado, podemos virar as costas para o Eterno. E às vezes, podemos fazer isso sem nem nos apercebermos, é aos pouquinhos. É uma coisinha a cada dia. Nós temos muitas mitzvot para cumprir, por exemplo. E, óbvio, nós sabemos que somos falhos, nem sempre cumprimos todas como gostaríamos. Mas nunca podemos deixar que o nosso coração desenvolva o conceito de que elas não são importantes ou que podem ser sempre quebradas. Porque é aí que vamos começar a nos afastar aos poucos do Eterno. Eu não vou citar aqui, eu poderia citar vários exemplos, mas na verdade peço que cada um analise na sua vida pessoal. Em que eu estou virando as costas para o Eterno? É uma introspecção que eu também faço. Em que eu estou virando as costas para o Eterno? Medite nisso com oração. E ao descobrir, corrija. Corrija o seu proceder, o seu modo de ver, o seu modo de pensar. Porque já estamos, irmãos, no limiar do Olam Rabá. Está muito próximo. As profecias estão todas se cumprindo, os sinais estão aí. O que falta? Falta muito pouco, só o Eterno sabe. Então, a qualquer momento, nosso Mashiach pode voltar para pôr ordem nesse caos que é o mundo. E somente aqueles que firmaram na rocha, que é Yeshua, vão estar com ele. Portanto, nós precisamos ter isso em mente. E para concluir, eu quero falar do último ponto, que é a redenção final, tanto de Israel, como dos gentios. Eu gostaria de ler alguns textos, mas o tempo já avançou muito, então não vou ler, mas os irmãos podem ler Romanos 11, versículos 25 a 27, depois também o capítulo 15, versículo 8 ao 12. Por que esses versículos? Porque o apóstolo Paulo, sob inspiração, cita Razino. Sim, sob inspiração, ele cita Razino como evidência de que o plano do Eterno sempre foi restaurar tanto Israel como as nações. E ele o fará. Agora, a mensagem está sendo pregada em todo o mundo para que as nações sejam enxertadas em Israel.
E muitos estão ouvindo isso, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos percebem ou se estão atentos às notícias, mas eu tenho visto tanta coisa que eu sou induzido a crer que só pode ser a mão do Eterno. Eu vejo igrejas históricas, cristãs, que sempre tiveram uma postura dura contra a Torá por não compreender que Yeshua não aboliu a Torá, agora já se voltando para estudar a Torá. Tem uma denominação, que eu não vou citar o nome aqui agora, mas que acho que é a maior do Brasil, acho que alguns já vão saber, né? Recentemente, um parente meu foi convidado, foi a um congresso dessa denominação. E qual era o tema? Torá. E Torá não no sentido pejorativo como era antigamente. Mas estão querendo estudar Torá, já estão falando de Paraxá. Irmãos, isso é um mover do Eterno, porque no meio dos cristãos tem nossos irmãos que ainda precisam despertar para a Torá, para o Eterno, para o Mashiach, da forma original, digamos assim. Mas o Eterno nos ama também, e o Eterno está aos pouquinhos trabalhando. Eu estive em Portugal um tempo atrás, e eu participei num congresso, aliás, foi uma reunião que o Ensinando Sião promoveu lá, e eu fiquei admirado com tantos pastores convidados, cujas igrejas celebram as festas, cujas igrejas guardam o Shabat. Irmão, nunca tinha visto isso. A gente sabia, eu quando era criança, era um caso ou outro de uma igreja que guardava o Shabat, né? Sim, a irmã citou ali o Charlie Kirk, né? Um acontecimento recente, uma tragédia. Mas era um jovem que guardava o Shabat. Vai sair um livro dele agora, que ele já tinha escrito, né? Mas estava em fase final, onde ele fala isso. O tema é Pare em nome de Deus, né? E aí ele fala do Shabat. Até o rabino Mateus comentou sobre esse livro. Isso não é um caso isolado, são vários casos, irmãos, onde Deus está trabalhando e as coisas estão acontecendo. E eu vejo isso como já um prenúncio da separação entre ovelhas e cabritos que Yeshua predisse, sabe? Ou seja, estamos, digamos assim, já no finalzinho dos tempos mesmo, chegando naquele ponto que em breve vamos ouvir a trombeta e o Mashiach descer e por ordem nesse mundo, irmãos. Portanto, meus queridos, para finalizar, Razino não é só uma canção qualquer. É uma canção profética que foi inspirada para, digamos assim, nos dar um norte, para a gente entender um pouco do tempo em que estamos vivendo. Também é uma canção que profetiza esperança para a restauração plena de Israel e também dos gentios. E para finalizar, nós temos que entender que temos que estar firmado nessa rocha que Razino menciona, que é o Eterno, representado por Yeshua. E assim, nós estaremos aptos, prontos para continuar firmes na fé e entrarmos no Olam Rabá. Em nome de Yeshua. Muito obrigado. Desculpe que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu precisava entregar essa mensagem.